Vivo pobre sofrendo sem ter terra, vendo os filhos chorando sem comer. Vivo povo em tempo de morrer, vendo a hora formar-se uma guerra. Na reforma se fala, mas emperra, que não vai para a frente, é só para trás. Pois não é só pensando que se faz um povo ser forte e varonil, ou o Brasil põe fim ao latifúndio, ou o latifúndio acaba com o Brasil. Brasil. O paraíso dos latifúndios. 50% das terras nas mãos de menos de 3% da população. Concentração. Especulação. Corrupção. É preciso dar um basta. Há mais de 500 anos, quando o Brasil ainda nem tinha esse nome, viviam aqui mais de 5 milhões de índios de diferentes povos e nações. Os índios não conheciam a propriedade da terra. A terra era de todos, a mãe terra. Com a invasão dos portugueses, o Brasil se transformou em colônia e as terras viraram propriedade do rei de Portugal. Para obter mais lucros, o rei dividiu o território brasileiro em enormes faixas de terra, as chamadas capitanias hereditárias, que foram doadas a nobres e pessoas de confiança do rei. Era o início do latifúndio no país. E com ele vieram os monocultivos, o extermínio dos índios e a escravidão negra. A terra vira mercadoria e o Brasil o armazém do mundo. Em 1850, foi criada uma lei que regulamentava a propriedade privada da terra no país. Era a Lei de Terras, ordenada por Dom Pedro II. Nada mudou. Permaneciam os mesmos senhores de sempre, só que agora não eram mais beneficiados e sim proprietários. Nem o fim da escravidão, em 1888, mudou esse quadro. Libertaram os negros e prenderam as terras. Livre, é livre, é livre, 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 é livre, é livre, é livre, 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 é livre. Aqui que eu sou livre. Caiu a monarquia, veio a república, o novo século, novos presidentes e nada. O campo brasileiro continuava dominado pelas mesmas famílias da época da colonização. Em 1964, a ditadura militar se instala no país e persegue as organizações populares que se espalhavam pelo Brasil. Nesse mesmo ano, com a promessa de acabar com a pobreza rural pela justa repartição das terras, foi criado o Estatuto da Terra. Mais uma balela. A ação do governo apenas legitimou a concentração fundiária e, no fim das contas, se transformou numa verdadeira legalização da grilagem e da especulação. Mas esse não foi o único problema. Durante a ditadura militar, com a desculpa de expandir as fronteiras agrícolas, o governo brasileiro abriu as portas do país para o avanço do capitalismo estrangeiro. Não bastassem os velhos latifundiários, agora se somavam grandes empresas transnacionais na exploração das terras brasileiras. Nossas riquezas a serviço do lucro de poucos. Eu sou a segunda geração a terceira geração de proprietário, e a nossa propriedade foi dividida em 6. São 3 irmãos e 3 primos. Então nós já fazemos a nossa própria reforma agrária. A história do Brasil é, ao mesmo tempo,
a história do latifúndio e a história da violência sofrida pelos índios, negros e camponeses na luta pela terra. O passar dos séculos não acabou com o latifúndio no país, só o tornou mais violento. Hoje o latifúndio se reveste com nova roupagem, o agronegócio, um nome novo para uma velha estrutura. São as mesmas grandes propriedades, os mesmos monocultivos e a mesma violência. Cana-de-açúcar, café, soja, eucalipto, etanol. Em todos, o latifúndio, a concentração, a violência, a impunidade, a miséria. É preciso dar um basta. Limitar a propriedade é o primeiro passo para acabar com o latifúndio no país. O Brasil é um dos poucos países que não tem o limite da propriedade e nós não podemos continuar aceitando que no Brasil você possa ter milhões de trabalhadores que não têm 1 hectare de terra, enquanto você tem alguns poucos proprietários que têm milhões e milhões de hectares de terra. Os movimentos sociais propõem em campanha que nenhuma propriedade ultrapasse a marca dos 35 módulos fiscais, o que equivale a um limite que varia entre 175 e 3.850 hectares. Então, a determinação de um limite para o tamanho da propriedade rural é uma medida tradicional, histórica, em quase 90% dos países do mundo. Todos os países da Europa, Estados Unidos, Canadá, do Oriente Médio, alguns da África, mesmo na América Latina, todos têm legislação, inclusive práticas consuetudinárias, é da cultura do povo, além de uma legislação que define isso, de que a propriedade rural tem que ter um limite.